Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Hoje é quarta-feira, estamos aí, bem dizer, na metade da semana e Papai do Céu tem derramado grandes bênçãos. O simples fato de estarmos aqui vivos, com saúde, respirando e podendo ter esse momento com Deus já é prova suficiente de que Deus é um Deus maravilhoso. Dentre muitas coisas que Ele fez por nós e que Ele está fazendo por nós, uma das coisas que Ele está nos garantindo agora é ter esse encontro especial com Ele. E isso é motivo de muito agradecimento. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante: o samaritano agradecido. Ontem nós falamos um pouco sobre os samaritanos, entendemos como foi que surgiu os samaritanos, entendemos por que os samaritanos e os judeus não se davam bem. E hoje nós vamos falar sobre mais uma história de um samaritano agradecido. Mas antes de nós entrarmos no texto, ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, nós vamos para a nossa oração. Não podemos meditar na palavra de Deus sem antes orar. Precisamos pedir a presença do autor da palavra de Deus, o Espírito Santo. Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar juntos? Então vamos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar na tua presença. São momentos como esse que fortalecem a nossa fé, que nos aproximam cada vez mais nós do Senhor. E isso é fundamental para a nossa vida. Ai de nós se ficarmos longe de ti, porque nós entendemos que ao nós contemplarmos o Senhor, nós conseguimos cada vez mais nos parecer contigo. E nós queremos ter mais e mais momentos junto de ti, pois nós ansiamos passar a eternidade ao teu lado. Fica conosco, dá-nos a tua presença, que teu Espírito Santo nos ensine. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como já foi mencionado, o tema de hoje é o samaritano agradecido. Você é grato? Nós vamos ver a importância de ser grato. Mas, antes de nós refletirmos sobre esse texto, sobre esse tema, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 15, que diz assim, ó: Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Se você não conhece essa história, eu vou te dizer o que era que se passou aqui nessa situação. Jesus estava passando pelo território samaritano, estava ali caminhando com os seus discípulos. Em um determinado momento apareceram de longe 10 leprosos. E lá eles ergueram a voz e chamaram a atenção de Jesus. E diz: Olha, mestre, se o Senhor quiser, nos purifica. E aí Jesus, se compadecendo daqueles 10 leprosos, olhou para eles e disse: Vão até o sacerdote e se apresentem. Eles obedeceram ao mandar de Jesus, tiveram fé e foram até o sacerdote. Porém, o texto que a gente leu hoje narra a situação durante o percurso. Um dos 10 percebeu que já estava curado. E quando ele percebeu, ele rompeu ali o seu caminho, o seu trajeto, parou, voltou. A Bíblia fala, dando glórias em alta voz a Deus. Ele voltou até a presença de Jesus para agradecer a bênção tão alcançada. Talvez você não entenda a dimensão do que é, naquela época, ser curado pela lepra. A lepra, ou nos dias de hoje conhecida como hanseníase, era uma doença terrível, em amplo aspecto. Primeiro, as pessoas que tinham lepra, elas tinham que se retirar do seu seio familiar, do meio das pessoas, do meio da sua civilização, da vila, e ser afastado, completamente isolado. Pois essa tinha sido uma das formas que Deus instituiu no meio da nação para evitar grandes pandemias, ou seja, isolar a parte que estava doente, infectada. Dessa forma, a pessoa que portava a lepra não contaminava outras pessoas por ser uma doença altamente contagiosa. Interessante que em um determinado momento da história, ali quando houve a peste negra, uma das formas que o pessoal encontrou
de frear a pandemia foi exatamente utilizando os meios apresentados na Bíblia, ou seja, isolamento social. É exatamente isso que acontecia na época de Jesus. O outro fator crucial, e talvez o mais importante, que acontecia quando uma pessoa estava na situação de lepra, é porque ela era vista pelas pessoas como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Eu estava refletindo sobre esse assunto, e eu imagino que os israelitas chegaram a essa conclusão ou começaram a crer nessa situação por conta que em um determinado momento em que o povo de Deus tinha saído do Egito e peregrinando ali no deserto, em determinado ponto a irmã de Moisés começou a falar mal de Moisés. Começou a instigar outras pessoas contra Moisés. E por conta disso, Deus amaldiçoou a Miriam com lepra. E aí, mais tarde, Moisés intercedeu por ela, pediu perdão por ela, pediu para que Deus a curasse e a perdoasse. E ali ela passou uma semana em estado de leprosa. E aí, por conta disso, eu creio que o povo israelita começou a crer que a lepra era uma maldição de Deus, ou quando alguém tinha cometido algum pecado, e aí era a justiça de Deus agindo na vida daquela pessoa. Agora, você imagine a pessoa que era acometida de lepra. Talvez uma pessoa que tinha sonhos, projetos de vida, coisas ainda que não tinham alcançado, e aí era diagnosticada com lepra e agora tinha que ser afastada. Uma doença que não havia cura na época, ou seja, você estava condenada a viver naquela situação pelo resto de suas vidas. Uma doença que ia degradando a carne pouco a pouco, a ponto de as extremidades começarem a cair. Uma doença terrível, em amplo aspecto. E como a gente viu, apareceram 10 pessoas nessa condição perante Jesus. O ponto interessante é que Jesus falou para eles irem se apresentar para o sacerdote, porque essa era a forma de constatar que a pessoa tinha sido curada da lepra. O sacerdote tinha que fazer ali o exame, a verificação, e ver que de fato aquela pessoa tinha sido curada. Eu imagino que os outros 9 que não perceberam que já tinham sido curados, que não voltaram para agradecer a Jesus, talvez eles estivessem com muita saudade da sua vida antiga, dos seus parentes, né, do seu dia a dia que tinha sido interrompido por conta da doença. Talvez o que passava na cabeça deles era chegar mais rápido possível na presença do sacerdote, para o sacerdote constatar que de fato eles tinham sido curados. Eles tinham fé que Jesus podia fazer aquilo, pois eles obedeceram piamente o mandar de Jesus. Mas um voltou. E eu quero focar nesse que voltou. Porque esse também tinha as suas prioridades, com certeza tinha família, tinha ali os seus sonhos, né, que a cura fez voltar ele a pensar novamente, a almejar viver aquilo que ele tinha planejado para a vida dele. Mas ele lembrou de um detalhe muito importante que eu e você esquecemos muitas vezes: agradecer. Nós muitas vezes somos pessoas que facilmente pedimos as coisas, mas que poucas vezes nos lembramos de ser gratos. Não somente ser grato a Deus, mas ser grato também a pessoas que fizeram parte da nossa vida e de alguma forma nos abençoaram. Veja que ele voltou dando glória a Deus, se prostrou diante de Jesus e agradeceu por aquilo que Jesus tinha feito por ele. Será que hoje você não precisa agradecer a alguém, ser grato a alguém que te abençoou? Será que você não precisa agradecer, por exemplo, a seus pais que te educou, que te criou, te alimentou, te vestiu? Mas ser grato por isso? Sim. Nós precisamos ser mais gratos. Pessoas que são agradecidas são pessoas mais felizes, são pessoas menos suscetíveis a doenças. Ter um coração agradecido só nos provoca coisas boas, só nos desperta coisas boas. Algo tão simples de fazer, mas que muitas vezes nós deixamos de lado. Ele sabe que eu sou grato, por mais que ele saiba, não custa nada dizer: pai, obrigado, mãe, obrigado, meu amigo, obrigado. Você foi fundamental na minha vida. Se não fosse você, eu não seria o que eu sou hoje. O ponto mais interessante
Essa pessoa que voltou para agradecer era um samaritano. Ele tinha todos os motivos para continuar o percurso, para ir até o sacerdote e seguir a sua vida. Não precisava voltar para Jesus. Afinal de contas, Jesus era um judeu. Ele não tinha motivos nenhum para voltar para um judeu e se colocar, de certa forma, em uma situação inferior, porque é assim que as pessoas veem quando elas são gratas. Se a gente for levar em consideração a inimizade que havia entre samaritano e judeu, mas o samaritano, mesmo no contexto em que ele vivia, ele não ligou para isso. A pessoa não é bem vista comigo. Não, ele foi lá e agradeceu. Agradeceu a um judeu. Obrigado por ter feito isso por mim. Obrigado por ter me ajudado. Obrigado por ter me abençoado. Que hoje você possa ter um coração agradecido. Que hoje você possa ser grato. Não somente pelas grandes coisas que acontecem na sua vida, mas também pelas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Às vezes um bom dia é suficiente para fazer o nosso dia completamente diferente. Se um bom dia faz a diferença na sua vida, agradeça pelo bom dia que você recebeu. Se uma palavra amiga fez a diferença na sua vida, agradeça. Mostre para as pessoas que você é grata, porque uma pessoa grata é mais feliz. Tá certo? Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Hoje nós meditamos na história de mais um samaritano que fez aquilo que ninguém esperava. Agradeceu a um judeu por uma bênção alcançada. Que você também possa, mais uma vez, ser esse samaritano hoje. Seja um samaritano agradecido hoje. Papai do céu possa te abençoar muito, trazer muita alegria para o seu dia. E como eu falei, nós já estamos na metade da semana. Ainda tem muita coisa para acontecer. E muita coisa já aconteceu. Que nós possamos ser gratos a todos os momentos, independente da situação. Procure ver sempre com o lado bom as coisas. Às vezes você está vivendo uma situação que você julga, eu não tenho nada para agradecer, minha vida não está legal. Mas deixa eu te dizer uma coisa, podia estar pior. Podia estar pior. Tá certo? Se não está pior, porque, olha, Satanás tem uma criatividade imensa para piorar a nossa vida. Se não está pior, agradeça por não estar nessa situação. Mesmo a vida não estando tão boa. Tá certo? Como é o nosso costume, nós encerramos sempre o nosso momento com Deus, o nosso momento de reflexão na palavra de Deus, com uma oração. E eu quero convidar você a mais uma vez orar comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Oremos então. Senhor Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom aprender lições essas que mudam a nossa vida, que trazem, de certa forma, uma nova maneira de olhar a vida. E é só por meio de Tua palavra. A Tua palavra nos torna pessoas melhores, pessoas que são aptas para viver no Teu reino. E nós queremos viver no Teu reino pelos séculos dos séculos. Por isso, Senhor, continua a nos ensinar, continua a nos apresentar aquilo que devemos melhorar e mudar. Pois nós queremos, acima de tudo, agradar ao Senhor. Ser como um vaso de honra, um vaso de bênção para o Senhor. Nós te pedimos isso, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo sempre dizer, foi um prazer estar com você. Tá certo? Papai do céu continue te abençoando. Que você tenha outros momentos na presença de Deus. Sempre buscando o estudo pessoal com a palavra de Deus. Veja, é muito importante nós termos esse momento junto. Mas você precisa ter o seu momento particular. Porque por mais que eu esteja aqui falando de Bíblia, apresentando a Bíblia para você, você precisa aprender, ter sua experiência com Deus sozinho. Para assim você ter um encontro mais que especial com Deus. E como eu costumo sempre dizer, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nunca esqueça disso. Davi, você sempre repete isso, exatamente, porque nós precisamos estar sempre repetindo isso, porque facilmente a gente esquece desse detalhe tão importante para a nossa vida, para a nossa salvação. Primeiro lugar, o reino de Deus. Que nós não possamos ser enfeitiçados pelas outras coisas. Que essas outras coisas venham só depois de ter um encontro com Deus. Tá bom? Fica com Deus, que Papai do Céu te abençoe. Nosso encontro está marcado para amanhã. A gente se vê aqui, tá? Nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tá certo? Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Foi um prazer.